Tudo bom, gente? Chegamos então na última das aulas de embriologia, onde a gente conversa um bocadinho sobre embriologia humana, né? Eu vou começar aqui a minha história com o espermatozoide e o óvulo se juntando, fecundação, para poder formar então o zigoto, a primeira célula da sua vida. Quero lembrar para vocês que a gente tem ao redor do óvulo uma estrutura denominada de zona pelúcida, e a zona pelúcida, gente, ela vai permanecer ao redor do zigoto e ao redor do embrião durante um determinado tempo. Aliás, para que mesmo serve a zona pelúcida? Eu comentando que a zona pelúcida ela tem 3 papéis. Número 1, ela impede a fecundação interespécies, ela impede a entrada de espermatozoides de uma espécie diferente no óvulo, ela impede a poliespermia, ela impede a entrada de um segundo espermatozoide no mesmo óvulo. O primeiro espermatozoide entra, a zona pelúcida não deixa o segundo entrar. E a zona pelúcida, ela impede a anidação, ela impede a implantação do embrião. Aliás, eu queria conversar um pouquinho melhor sobre isso. Era uma vez o aparelho reprodutor feminino, né? Desenho horroroso aqui do Landinho, como sempre. Então você tem o útero com aquela forma lá de pera virada de cabeça para baixo, tubo uterina de um lado com ovário, tubo uterina do outro lado com ovário do outro lado. Você vai ter lá o colo do útero e aí o canal vaginal aqui na brincadeira. Sendo, né, gente, que quando a menina ovula, ou mais precisamente ovocita, né, vai liberar o ovócito secundário, esse ovócito secundário ele vai ser liberado na tuba uterina e ele vai se encontrar com o espermatozoide no chamado terço distal da tuba uterina. Você tem o terço proximal, é o terço mais próximo do útero. Você tem o terço médio, é o do meio, há uma certa lógica. Você tem o terço distal, o terço mais distante do útero, que é exatamente onde a fecundação vai acontecer. Sendo, gente, que uma vez que você tem a fecundação, espermatozoide vem vagina, colo do útero, tubo uterina, fecunda, forma então o zigoto. Isso aqui é o começo do desenvolvimento. Nós vamos ter na tuba uterina uma série de cílios, onde esses cílios vão estar varrendo, num primeiro momento, o zigoto, né? Já já, o embrião em desenvolvimento, em direção ao útero, onde a implantação, a nidação, ela vai acontecer. Uma lembrança, por que você não vai ter a implantação do embrião na própria tuba uterina, no próprio oviduto? Porque a zona pelúcida, ela não permite. Então, a zona pelúcida, ela impede a nidação do embrião. Enquanto você tiver a zona pelúcida intacta, o embrião não pode implantar. Somente quando a zona pelúcida é perdida, quando a zona pelúcida degenera, é que a implantação é possível. A nidação, ela pode ser feita. Sendo que esse lance da zona pelúcida degenerar, da nidação ser possível, isso aqui acontece no 6º dia de desenvolvimento, com o embrião na fase de blástula, que na espécie humana é chamada de blastocisto, porque é nessa fase que o embrião se encista, ele vai lá e entra na parede do útero. Então, enquanto a zona pelúcida está intacta, não há anidação do embrião. Zona pelúcida degenera, a anidação pode ser feita, 6º dia de desenvolvimento, na fase de blastocisto. Só que nessa brincadeira, no 6º dia, nessa altura do campeonato, o embrião, ele já chegou lá no útero para fazer a anidação. Ou seja, no 6º dia, o embrião já está lá na parede do útero. Como ele, no 6º dia, já tem que a zona pelúcida degenerou, a implantação, nesse caso, ela pode ser feita. Isso aí, né, gente, é o normal de acontecer. Entretanto, nós podemos ter falhas em relação a esse processo. Por exemplo, né, e se os cílios não funcionarem direito? Pode ser, moçada, que se os cílios não funcionam direito, você tem primeiro dia de desenvolvimento, a gente está com um zigoto aqui na tuba uterina, e ele vai se desenvolvendo e vai passeando até chegar
lá no útero para implantar. Mas se os cílios não estiverem funcionando por algum motivo, o embrião ele se desenvolve sem passear. E no que o embrião se desenvolve sem passear, ele não vai chegar no útero. Se ele não chega no útero, a tendência dele é morrer. Entretanto, às vezes o embrião é um pouco mais persistente e ele acaba implantando na própria parede da tuba uterina. Uma situação rara e grave, chamada pelo nome de gravidez ectópica. Ecto quer dizer fora, tópico quer dizer lugar. Numa tradução ao pé da letra, gravidez ectópica é uma gravidez fora do lugar, que é uma gravidez que acontece fora do útero. Sendo, gente, que por que você pode ter uma gravidez ectópica? Normalmente, moçada, ela acontece devido lá a falhas nos cílios da tuba uterina. Sendo que essas falhas nos cílios da tuba uterina, por sua vez, podem ter várias e várias possíveis causas. Pode ser, por exemplo, desnutrição, devido lá à falta de energia de proteínas, os cílios não trabalham direito. Pode ser, por exemplo, lá problemas de natureza genética na formação dos cílios e daí por diante. E nesse caso, de uma gravidez ectópica, mais comumente, você vai ter o que a gente chama de uma gravidez tubária. Na gravidez tubária, a gente vai ter o desenvolvimento do embrião na tuba uterina. Gente, é uma gravidez de altíssimo risco para a mãe e para o bebê. Por quê? Porque normalmente, qual é a origem da placenta? Ora, a placenta ela é formada pelo córeo, que é um componente do embrião, mais o endométrio uterino, a parede do útero materno. Isso aqui é bem interessante, né? Porque o endométrio ele é preparado para poder formar uma placenta. Nas aulas de ciclo ovariano, a gente comentando que os estrógenos, hormônios femininos, eles aumentam a espessura do endométrio. O endométrio mais espesso vai ter mais nutrientes acumulados, ele vai ter mais vasos sanguíneos, exatamente para quando o bebê se implantar lá, o desenvolvimento acontecer de maneira perfeita, né? Uma coisa é você fazer a implantação no útero com endométrio preparado pelos estrógenos para poder fazer isso. Outra coisa é você ter uma gravidez tubária, onde a tuba uterina não está preparada para receber um bebê. De qualquer maneira, você acaba construindo uma placenta. Essa placenta ela vai ser construída com o córeo do embrião. E como não é na parede do útero, vai lá construir com a própria parede da tuba uterina. Estava comentando que essa gravidez é de altíssimo risco para a mãe e para o bebê. Para a mãe primeiro, né? Porque a tuba uterina ela é muito estreita. Uma coisa é você pensar no útero, que tem uma estrutura lá própria para desenvolver o bebê, uma parede muscular grossa, resistente e tal. Outra coisa é a tuba uterina, que ela é bem estreita, que à medida que o bebê se desenvolve, a tuba uterina pode arrebentar. O que a tuba uterina pode arrebentar, pode acabar causando lá a ruptura de algum vaso sanguíneo, alguma hemorragia interna, situação séria. Isso para a mãe, né? E para o bebê, o problema é a má nutrição. Como eu estava dizendo, o endométrio foi preparado pelos estrógenos, ficou mais espesso, acumulou nutrientes, vasos sanguíneos, para poder desenvolver o bebê. A tuba uterina não. Então, nesse caso, pouquíssimo provável que uma gravidez tubária chegue a termo. O termo a termo quer dizer que o bebê se desenvolve até que ele possa nascer normalmente, né? Provavelmente o bebê não vai conseguir se desenvolver, provavelmente, infelizmente, ele vai acabar morrendo, né? Provavelmente vai acontecer lá um aborto espontâneo, e mesmo que ele consiga se desenvolver até o fim, ele tem um alto risco de ter algum tipo de problema de má formação. Outro problema é em relação ao parto, né? Claro que não dá para fazer um parto natural, né? Uma coisa é o útero, ter lá a musculatura lisa do miométrio própria para poder contrair e botar o bebê para fora. Beleza. Isso aqui no útero, a tuba uterina não tem isso. Então vai ter que chegar e abrir e tirar o bebê lá dentro de uma maneira semelhante a uma cesariana. Outra possibilidade em relação à gravidez ectópica, ela é um pouco mais rara e bem mais séria, né? Porque uma vez que você tem a liberação do óvulo, do ovócito, ele é liberado na tuba uterina. Às vezes, moçada, quando ele é liberado, ele vai para o lugar errado e ele vai para fora da tuba uterina, ele cai na cavidade abdominal. Claro que normalmente esse ovócito ele morre. Entretanto, pode ser que ele pegue um espermatozoide bem persistente. Vagina, útero, tuba uterina, sai, vai na cavidade abdominal para poder pegar o óvulo ou ovócito que foi liberado. Forma um zigoto
e acaba, às vezes, desenvolvendo uma gravidez abdominal. Ainda mais raro e ainda de maior risco. Ô Landim, quando você tem essa gravidez abdominal, como é que você forma a placenta? A placenta, ela vai ser construída, o córeo do embrião, sempre ele. E nesse caso, moçada, você vai pegar a parede do próprio intestino. Quando eu falo em parede do intestino, pelo amor de Deus, não é a parede do intestino do lado do cocô, né, gente? Não tem desse caso lá, como o bebê se desenvolver do lado das fezes. Em outras palavras, era uma vez o tubo digestivo, um tubo. Cortei o tubo digestivo, tá aqui o tubo digestivo cortado, tem a parede do tubo digestivo. Aqui no meio tem um buraco do tubo digestivo, por onde vai passar o alimento e no segundo momento, as fezes. E o bebê não se desenvolve na parede desse lado, se desenvolve na parede desse outro lado. É claro, se o embrião se desenvolvesse na parede desse lado, em contato com o alimento nem tem problema, mas em contato com as fezes, bactérias, etc., é óbvio que ele não iria sobreviver. Entretanto, se ele se desenvolver desse lado da parede, pode ser que ele sobreviva. Entretanto, uma gravidez de ainda maior risco para a mãe e para o bebê. À medida, moçada, que o bebê se desenvolve na parede do intestino, nessa área, pode ser que ele arrebente a parede do intestino. Além do perigo lá de hemorragias, o perigo, por exemplo, lá de entrar em contato com as fezes, as bactérias das fezes caírem no sangue, causar uma infecção bacteriana generalizada, matar logo todo mundo. E outra coisa, pelo amor de Deus, quando esse bebê nasce, não é pelo cocô que ele vai nascer, não é pelo ânus, pelo amor de Deus, porque ele não está nessa região em contato com o cocô, está na parede. Nas raríssimas situações em que a gravidez dessa poderia ir até o fim, você vai ter que, claro, fazer uma cirurgia para tirar o bebê com o maior cuidado do mundo, para não romper o intestino. Problemática lá, moçada, de alguma infecção poder acontecer a partir do contato com fezes, alguma coisa do gênero. Tem um filme das antigas, que passava lá nas sessões da tarde da vida, chamado Júnior, com aquele ator lá das antigas, Arnold Schwarzenegger, que no filme ele é um cientista que quer desenvolver um mecanismo para um homem poder engravidar. E ele usa ele mesmo como cobaia, Engraçado lá, o cara lá grandão, enorme, fortão e tal, grávido, na brincadeira. No filme, o que é que ele faz? Ele aplica hormônios femininos nele e implanta o embrião para fazer uma gravidez abdominal. Do ponto de vista técnico, é possível. É possível, de repente, lá você colocar hormônios femininos, você implantar um embrião para fazer uma gravidez abdominal. Daí, rapazes, quem sempre lá quis engravidar, sempre quem teve o sonho lá de ser mãe lá e tal, quer engravidar, olha, é uma possibilidade para você. Do ponto de vista técnico, é viável. Entretanto, do ponto de vista ético, nenhum médico do mundo vai querer fazer isso com você. Por quê? Porque é uma gravidez de altíssimo risco para o pai, mãe, para o cara que está lá gerando o bebê, nesse caso. De risco para o bebê, porque o bebê vai estar se desenvolvendo num local que não é apropriado para ele, e para quem está gerando o bebê, como eu falei, à medida que o bebê se desenvolve, vai arrebentando, rasgando tudo, destruindo as outras estruturas. Então, volto a dizer, filme lá, comédia, ficção científica e tal, beleza, tecnicamente talvez fosse possível, mas a probabilidade de você desenvolver o bebê normalmente é pequena, de você desenvolver o bebê sem problema nenhum para quem está gerando o bebê é baixíssima. Nesse caso lá, eticamente falando, os médicos não vão estar fazendo isso. Bom, a gente estava então comentando que enquanto você tem a zona pelúcida, você não vai ter anidação. Só que a anidação acontece somente com o embrião na fase de blástula. Calma que a gente chega lá, Acabei de formar o zigoto e a primeira semana de desenvolvimento ela é a segmentação. Segmentação ela é caracterizada pelas primeiras divisões mitóticas do embrião, clivagens e vai até a fase de blástula. Primeira clivagem, a gente tem o embrião com agora 2 blastômeros e a zona pelúcida acompanha aqui, firme e forte. Você tem lá, segunda clivagem, e agora o embrião apresenta 4 blastômeros, e a zona pelúcida acompanha aqui, firme e forte. Enquanto tem zona pelúcida, a anidação não é possível. Reticências, e lá pelas tantas, gente, o embrião, ele apresenta entre 16 e 22 blastômeros. Em outras espécies, a mórula tem entre 16 e 32. Aqui, entre 16 e 22 blastômeros. E a zona pelúcida
ainda está aqui firme e forte acompanhando. Entretanto, em determinado momento começa a entrar água no embrião. De onde é que vem essa água? Do próprio ambiente onde ele está se desenvolvendo, ou seja, da cavidade uterina. E aí, na medida que essa água vai entrando, o embrião ele vai inchando para poder então originar a blástula. Nesse momento, o embrião ele tem algo em torno de 100 blastômeros, chamado lá pelo nome de blástula. Vai ter uma cavidade blastocele. E, gente, a blástula humana, diferente da blástula do anfíoxo, que eu estudei em aulas anteriores. Lá no anfíoxo, a blastocele ocupa todo o espaço interno do embrião. No caso dos humanos, dos mamíferos em geral, não, Porque você tem uma camada de células ao redor e apresenta uma camada de células no meio, um grupamento de células, chamada de massa celular interna ou de embrioblasto. Onde o embrioblasto, o nome, moçada, autoexplicativo, ele vai lá formar o embrião. A gente, moçada, lembra para vocês que durante a segmentação, as células são chamadas de blastômeros, E elas podem ser TOT ou pluripotentes. Até a fase de mórula, você tem lá células tronco embrionárias, estou abreviando, células tronco embrionárias que são totipotentes. Que é mesmo isso? Elas são capazes de originar todas as células do indivíduo. Mas quando a gente chega na fase de blástula, as células tronco embrionárias, elas são apenas pluripotentes. Quer dizer que elas são capazes de originar todas as células do indivíduo, menos a placenta. Porque a placenta ela vai ser formada por essa outra camada de células chamada de trofoblasto. Então, o trofoblasto, nesse caso, a camada superficial. O trofoblasto aqui, ele já vai ser chamado pelo nome de córeo. A gente tem que, em outros animais, por exemplo, lá em répteis e em aves, o primeiro anexo embrionário a se formar é o saco vitelínico. Faz sentido, Você tem um vitelo, que é o material de reserva nutritiva nesses caras, répteis e aves tem aquele ovo megalécito, telolécito completo com muito vitelo, e você vai transferir o vitelo para o saco vitelínico para ser armazenado. Como eles têm pressa em se nutrir, o saco vitelínico tem que ser formado primeiro. Então, répteis e aves que apresentam óvulo telolécito completo, megalécito com muito vitelo, primeiro anexo embrionário a se formar, já vai ser de cara o saco vitelínico para guardar o vitelo. Entretanto, em mamíferos, o primeiro anexo embrionário a se formar, ele é o córeo. Por que não o saco vitelínico? Porque o óvulo da gente é aquele óvulo alécito, oligolécito, Alécito, quase sem vitelo, oligolécito com pouco vitelo. Ele é quase sem vitelo, ele tem pouco vitelo, porque a nutrição é placentária, Então, nesse caso, tem pouco vitelo, porque a nutrição é placentária, mas você tem pressa em formar a placenta. E por isso que o córeo é o primeiro anexo a se formar. Afinal de contas, o córeo se juntará com a parede do útero para poder originar a placenta. Então, o trofoblasto, aqui já com o nome de córeo, vai estar, então, originando a placenta. Primeiro anexo embrionário a se formar em mamíferos, o córeo. O trofoblasto já é o córeo para poder formar a placenta, para começar logo a nutrição. Não tem muito vitelo no óvulo, Óvulo alécito, oligolécito, sem vitelo, com pouco vitelo, quase sem vitelo, coloque aí como quiser. E nesse caso, a nutrição placentária, eu tenho pressa que ela comece. Outra coisa que eu lembro para vocês é que o trofoblasto córeo, ele produz um hormônio, Ele produz o famoso HCG, gonadotrofina coriônica em humanos. E o HCG, o hormônio lá da gravidez, o que é que ele faz mesmo da vida? Ele mantém o corpo lúteo. É aquela história que depois da ovulação, o folículo vazio sem óvulo passa a ser chamado de corpo lúteo e o HCG mantém o corpo lúteo produzindo progesterona, que é um hormônio que segura o endométrio, inibe a menstruação para poder segurar a placenta, para poder segurar a gravidez. Até lembro das aulas de ciclos ovarianos, de ciclos menstruais, que o HCG é fabricado até o segundo mês de desenvolvimento para manter o corpo lúteo fabricando progesterona,
para a progesterona manter o endométrio intacto, impedir a menstruação, para manter a placenta intacta, para manter a gravidez. A partir do terceiro mês, nem precisa mais de HCG. Alguém lembra por que a partir do terceiro mês não precisa mais de HCG? Porque a própria placenta já fabrica progesterona por conta própria. Lembrando, moçada, que a blástula, ela também é chamada de blastocisto, que é exatamente na fase de blástula, na fase de blastocisto, que nós vamos ter a nidação, a implantação do embrião lá na estrutura do endométrio uterino. Eu lembro para vocês que essa nidação é possível na fase de blástula, na fase de blastocisto, porque até a fase de mórula, a zona pelúcida está intacta. Zona pelúcida intacta. Entretanto, à medida que entra água da mórula para a blástula, o embrião cresce, e à medida que o embrião cresce, a zona pelúcida, ela rompe. Então imagine, moçada, que está aqui a mórula, ela vai começar a crescer devido à entrada de água para formar a blástula, e à medida que a mórula vai crescendo, a zona pelúcida rompe. Quando a zona pelúcida rompe, a nidação se torna possível de ser feita. Sendo que nesse caso, quando eu chego lá na fase de blástula, já não tem mais a zona pelúcida, a nidação pode acontecer. Eu queria colocar uma cronologia do que está acontecendo aqui na brincadeira, né? A gente tem que o dia 1 do desenvolvimento vai ser o dia em que você está formando o zigoto, é o começo da sua vida. A primeira clivagem é a mais demorada, ela dura tipo 24 horas, que quer dizer que o dia 2 do desenvolvimento você tem 2 blastômeros. A partir daí, as outras clivagens são mais rápidas. Então você vai ter 4, 8. E, gente, do dia 3 para o dia 4, você já está na fase de mórula. E aí você começa a ter a entrada de água e o resultado que no dia 5 você está na fase de blástula, para que no dia 6 você tenha a nidação, a implantação do embrião lá na parede do útero, né? Pegando, moçada, nesse desenho aqui, então, estava comentando que o dia 1 é quando você tem a formação do zigoto. No dia 2, a gente tem um embrião ainda com a zona pelúcida, com 2 blastômeros. Aí você tem 4 blastômeros. Aí você tem 8 blastômeros. E do dia 3 para o dia 4, o embrião ainda com a zona pelúcida está lá na fase de mórula. Mas aí é nessa época que ele chega no útero. E a gente tem, no dia 5 do desenvolvimento, que o embrião ele cresce, começa a formar o blastocisto inicial, já não apresenta a zona pelúcida, enquanto tem a mórula, tem a zona pelúcida. Perceba uma coisa, do ambiente onde a fecundação aconteceu até a mórula chegar no útero, exatamente 3, 4 dias. Enquanto você tem zona pelúcida, a nidação não é possível. Então, até a fase de mórula, o embrião está na tuba uterina. Por que ele não nida na tuba uterina? Por que ele não implanta na tuba uterina? Porque até a fase de mórula tem a zona pelúcida e o embrião está na tuba uterina passeando, mas ele tem a zona pelúcida. Somente quando ele chega no útero, no dia 5, na fase de blástula, a zona pelúcida já não está mais presente, o que quer dizer que no dia 6, a nidação vai acontecer, o embrião na fase de blastocisto, eu vou dizer blastocisto tardio, blastocisto avançado. Sem a zona pelúcida, a nidação, então, ela pode ser feita. Então, não implanta na tuba uterina, que a zona pelúcida não deixa. A mórula ainda tem a zona pelúcida. No dia 3 para o dia 4, chega no útero, a mórula vira blástula, a zona pelúcida é perdida por volta do dia 5, por volta do dia 6, a nidação, então, ela acontece. Lembrando que nos casos de gravidez ectópica, fora do útero, gravidez tubária ou gravidez abdominal, provavelmente o que aconteceu é que os cílios não trabalham direito e não levam o embrião até o útero. No que não leva o embrião até o útero, o embrião pode se desenvolver na tuba uterina, gravidez tubária, ou naqueles raros casos, mais raros ainda, se desenvolver na cavidade abdominal, no caso lá da gravidez abdominal, os tipos de gravidez ectópica. Voltando a lembrar para vocês, eis a primeira semana de desenvolvimento.
Eu sei que uma semana tem 7 dias, né? Eu dei uma coxambrada. Primeira semana, 6 dias, até o dia 6. Né? Exatamente do momento em que o zigoto é formado até o blastocisto é a segmentação. E o blastocisto inicia o processo de nidação. É exatamente ele que inicia o processo de implantação do embrião dentro da parede do útero.